Chamados, amados e enviados em missão, com o 10º domingo do tempo comum, ano A. A liturgia nos convida a refletir sobre a misericórdia querida por Deus, e não os sacrifícios, pois para ele o essencial não são os atos de culto ou declarações de boas intenções, mas uma adesão verdadeira e coerente ao seu chamado e proposta de salvação. Na passagem da primeira leitura, livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos 3 ao 6, refletimos sobre o ministério profético de Oséias, numa época bastante conturbada, Reino do Norte, Israel, em termos políticos, é marcado por violência, insegurança e derramamento de sangue. Em termos religiosos, por uma grande confusão. O profeta exorta para que o povo reconheça a infidelidade cometida, vivida na idolatria, e redescubra o amor do Senhor, expresso em gestos concretos de amor, ternura, bondade e misericórdia, em favor dos irmãos e irmãs. Na passagem da segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 25, dirigindo-se aos cristãos que vêm do judaísmo, preocupados com o estrito cumprimento da lei de Moisés, bem como os que vêm do paganismo, o apóstolo Paulo reflete sobre o essencial, a fé. Abraão é apresentado como um exemplo para todos nós por sua adesão total, incondicional e plena a Deus e aos seus projetos. Em Deus esperou contra toda a esperança. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. De fato, a salvação é um dom para toda a humanidade e deve ser acolhida e vivida com confiança, entrega e obediência. Com a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13, vemos quão misericordioso é o nosso Deus. Jesus nos chama para segui-lo, pecadores que somos. De fato, Mateus aceitou o convite sem discussão e o seguiu de forma incondicional, e esta adesão ao chamamento se chama fé. Nisto consiste o caminho do discípulo missionário do Senhor: encontrá-lo, escutá-lo, aceitá-lo e segui-lo, acolhido e transformado por sua misericórdia. Assim se expressa Jesus. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 13. Quem souber viver a misericórdia para com o próximo, na sincera e frutuosa prática da acolhida, do perdão, superação, compreenderá o coração de Deus. Deste modo, saboreará a mais bela e pura alegria que nasce do perdão dado e recebido. Como discípulos missionários do Senhor, não podemos permitir que o ódio, o rancor, o ressentimento fossilizem ou criem raízes nas entranhas mais profundas do coração. Jamais permitir que a obscuridade ao outro deva ser para sempre imposta pelo seu erro, tropeço, falha. Urge
compreender na exata medida o erro cometido, sem nada acrescentar, e ter também a maturidade de se colocar no lugar do outro, porque todos somos passíveis de erros. Isso é possível quando o nosso coração de pedra se transforma em um coração de carne, terno e manso, para que nele Deus possa frutuosa e ricamente fazer sua morada. Tão somente assim, tendo os mesmos sentimentos do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Teremos a possibilidade de novas ações, formando e gerando Cristo em nós e no outro, sempre impelidos pelo amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Nisto consiste a edificação de uma igreja sinodal, caminharmos todos juntos, vivendo e comunicando a misericórdia em permanente atitude missionária, sobretudo nas periferias existenciais, como nos exorta o Papa Francisco. Oremos. Quem poderá compreender o vosso coração, Senhor? Ó incompreendido amor de Deus, que questiona o amor humano, tão pequeno, quantificável, porque limitado, medido, calculado, com parcimônia por vezes comunicado. Ó incompreendido amor de Deus, que o nosso assim também o seja. Ensinai-nos que o amor não é para ser compreendido, amor é para amar, simplesmente, sem teorias, explicações, racionalizações. Ajudai-nos a viver o amor de cruz, que ama, acolhe, perdoa, renova, faz renascer e rompe a barreira do aparentemente impossível. O amor vivido ao extremo da cruz, que foi, é e será para sempre o verdadeiro amor. Amor tão incompreendido, mas tão necessário e desafiador para a humanidade em todo o tempo. Amor que, se vivido, nos credencia para a eternidade de Deus, que é a vivência e o mergulho na plenitude de seu amor, luz, alegria, vida e paz. Amém. Chamados, amados e enviados em missão.